Há certas características sem as quais ninguém pode ser um servo satisfatório. A dificuldade de muitos servos de Deus serem bons servos não consiste de ignorância ou falta de habilidade, mas reside no fato que o errado é o próprio indivíduo. Há algo de fundamental que está ausente em sua constituição. Por isso, para qualquer pessoa se tornar um servo útil, deve se submeter totalmente a Jesus, vivendo de forma a permitir que as características de Jesus permeiem sua vida, de forma a ser como ele foi em sua vida terrena. Todas as características que descreverei a partir deste momento estavam presentes na pessoa de Jesus Cristo e devem estar presentes em nossas vidas. Primeira característica, diligente, zeloso, ativo. Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30. Encontramos aqui a parábola dos talentos. Os talentos aqui provavelmente se referem a uma barra de prata. Pode ser que fosse um punhado de moedas de prata ou mesmo ouro. Na verdade, isso não é importante nessa história, e sim o significado desta história. Não importa aqui a espécie de moeda usada para ilustrar a história. O que importa é a moral da história. A moral a deduzir-se é que no intervalo entre as duas vindas de Jesus, que pode ser mais longo do que se espera, os discípulos devem, com o empenho da sua vontade, fazer constante e prático uso dos dons do Espírito de que são dotados, quer sejam os dons mais notáveis, que variam com os diferentes indivíduos, assim também fazer notória a vida do Espírito, que opera em cada servo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, chamado pelo apóstolo Paulo fruto do Espírito. Deixar de lutar, de usar os dons entregues pelo Mestre, pelo Senhor Jesus, implica em penalidade. Segundo a parábola, os dons são retirados do servo reconhecido como inútil e negligente, e estes ficam então impossibilitados de entrar no gozo do Senhor. É desnegada a bem-aventurança do reino dos céus. Seu destino é ficar nas trevas, no lugar onde há choro e ranger de dentes, conforme descreve Mateus capítulo 25, verso 30. Parece supérfluo dizê-lo, mas é essencial afirmar que o servo deve ser uma pessoa dotada de vontade de trabalhar. Esse trecho das Escrituras demonstra que o Senhor requer que cada servo seu seja diligente no serviço. O servo foi chamado de mau e negligente. Neste momento vamos nos prender apenas no segundo adjetivo. O que significa negligente? Este é um adjetivo usado para dizer que a pessoa é preguiçosa, desleixada. Assim são muitos servos de Deus, preguiçosos e desleixados com a obra de seu Senhor. A preguiça não é um defeito raro, e ela leva as pessoas a se tornarem desleixadas. Os preguiçosos nunca buscam trabalho, se possível fogem dele, e quando chegam a trabalhar são desleixados, fazem o trabalho com preguiça, desperdiçam o tempo, acabam com a paciência dos outros. O preguiçoso normalmente faz o trabalho com lentidão, agem dessa forma em tudo o que fazem. Infelizmente, muitos crentes sofrem dessa fraqueza e servem de empecilho aos seus companheiros. Você já conheceu um servo de Deus eficaz, cheio de unção, bem-sucedido espiritualmente, que fosse negligente? Com certeza não. E com certeza nunca encontrará. Contemplem os apóstolos, quão diligentes foram.
Poderíamos tomar a vida de qualquer um deles baseado no que a tradição nos conta. Contudo, observemos a vida de Paulo. Paulo, desde sua conversão, se tornou um homem diligente no serviço prestado ao Senhor Jesus Cristo. Paulo não media esforços, fazia viagens longas e cansativas. Naquela época não existiam aviões, carros com ar-condicionado e todas as mordomias que temos hoje. Mas Paulo não se cansava, trabalhava com diligência, pois sabia que vidas estavam em jogo e, acima de tudo, estava sempre buscando fazer o melhor para o seu Senhor e nosso Senhor. Paulo sofreu perseguições, foi aprisionado, passou por naufrágios, foi açoitado, apedrejado, passou por necessidades, mas nada o desanimou. Paulo não tinha preguiça, queria aproveitar todo o tempo para fazer a vontade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Diante dessa determinação, ele escreve para o jovem pastor Timóteo e diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Prega, seja oportuno ou não. Isto é, nunca pare de pregar a palavra. Não descanse, não tenha preguiça, faça a obra que seu Senhor te deixou. Paulo, mesmo quando preso, servia a Jesus, animando seus companheiros, pregando para aqueles que estavam encarcerados. Que homem foi Paulo! Precisamos de mais Paulo em nossos dias. Infelizmente, muitos servos de Deus são preguiçosos, negligentes. Alguns não fazem nada para seu Senhor. Outros, quando fazem, o fazem com desejo. Muitos servos não buscam oportunidades para servir ao Senhor. Quando as oportunidades surgem por meio de suas igrejas, de seus pastores, de seus irmãos em Cristo, não estão abertos para serem canais de bênçãos. Estes crentes reagem a qualquer pedido que venha da igreja, do pastor, de irmãos, como se uma carga tremenda lhes houvesse sido imposta. A preguiça os leva a várias desculpas. O tempo cronológico, assim também como o tempo climático, é usado como desculpa. A falta de dinheiro se torna desculpa. A família se torna desculpa. Tudo se torna desculpa. Na verdade, falta desejo profundo de se doar como servo, de se voluntariar como obreiro na seara de Jesus Cristo, de lutar pela igreja a qual Jesus o colocou, de lutar pelo reino de Deus. O nosso caráter precisa ser disciplinado até não mais considerarmos o trabalho como algo maçante. Devemos nos disciplinar até que se torne para nós prazeroso servir ao Senhor com toda a nossa força. Jesus foi um trabalhador diligente, assim como o Pai. Esteja alerta, pois Jesus precisa de obreiros diligentes. Leia 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 11. É necessário que nos humilhemos perante Deus, submetendo-nos à disciplina própria. Se aquilo que, porventura, estiver faltando em nosso caráter, tiver de ser corrigido, deixemos Deus tratar estas áreas falhas em nossas vidas, para que sejamos bons servos. Deus te abençoe.